Boa noite, meus irmãos. É com muita alegria que estamos em mais uma quarta-feira de estudos e tratamento. Antes, porém, lembrando aí, já está na nossa tela o telefone para nossos contatos, né? Nomes para tratamento, algum questionamento da instituição. Está sempre em mãos, esse número é muito importante para divulgar para os amigos. O Instagram também está aí, a fim de que vocês possam nos ajudar a divulgar o nosso trabalho. Antes, porém, nós vamos ler um trecho do Evangelho para o nosso tema de hoje. Um tema muito bacana: aflições excedentes. Nós vamos ver que muitas das vezes nós exageramos, além do que já sofremos, ou dos problemas que passamos, nós potencializamos. É importante entender a necessidade de passarmos por determinadas dificuldades, situações, mas não temos necessidade de exceder. Então é um tema bom para a nossa meditação. Nós vamos colocar aí na tela para vocês a carta 1 Pedro, capítulo 4, versículo 13. Aflições excedentes. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos regozijeis e alegreis. Convidamos a todos a levarmos nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e te agradecer, Senhor, pelas bênçãos da vida, pelas bênçãos dessa oportunidade de aqui estarmos a estudar os teus ensinamentos através das orientações dos mentores espirituais para o nosso estudo, conhecimento, para que contribua para a nossa mudança íntima na sequência dos afazeres importantes para o nosso crescimento espiritual. Que a tua paz esteja conosco hoje e sempre. E assim seja. Muito bem. Então, para começar, nós vamos colocar um texto aí de um parágrafozinho de André Luiz. Ele fala assim em relação à angústia. Angústia inevitável. Então ele fala assim: se tuas horas são de dor, recorda que a angústia é inevitável em todo o processo de crescimento e mudança. Então, não tenha dúvida que no momento de dor, lógico, nós vamos ter aí a nossa angústia inevitável, como fala André Luiz, mas precisamos ver o comportamento que devemos ter em relação a essa questão que nós já entendemos e sabemos que a dor ela é permanente ao longo do nosso processo evolutivo, pelo tipo evolutivo que nos encontramos ainda, pelo nível que nos encontramos e pelo fato do nosso mundo ser um mundo de prova e expiação. Então não tem como caminharmos sem as dores, as provações, as expiações, as nossas aflições, então, mas que precisamos ter um comportamento digno, voltado os ensinamentos evangélicos. Pegamos em Emmanuel, no livro Mãos Unidas, um outro trecho importante para a nossa reflexão. Muitas vezes a aflição é o sinônimo de nossa própria intemperança mental, à frente de abençoadas lições da vida. Repete, muitas vezes a aflição é o sinônimo de nossa própria intemperança mental, à frente de abençoadas lições da vida. Ora, toda lição, no nosso caso, de dor, de sofrimento, de provações e expiações, são lições importantíssimas para o nosso crescimento espiritual. Nós não temos outro mecanismo, outro caminho, quando estamos nos direcionando às questões superiores, à evolução, pelo tipo de espíritos que nós somos ainda, pela evolução que nos encontramos ainda. Não tem como ser diferente. Todos os espíritos ligados ao processo evolutivo é assim. Os espíritos, nas suas mensagens, tem hora que ele se refere se juntando a nós. Nós,
Emmanuel mesmo, tem muita mensagem dele que ele fala: nós, os espíritos ligados à Terra, ao processo evolutivo, porque todos nós ligados à Terra estamos em processo evolutivo. Os espíritos errantes que Allan Kardec fala lá, coloca essa expressão no Livro dos Espíritos, são todos os espíritos ainda sujeitos ao processo reencarnatório. Então, o mecanismo, a maneira que temos de evoluir, gente, não tem outra maneira, a não ser essa vida que a gente tem de dificuldade, de problemas, e isso se encaixa em todas as classes sociais. Nós temos uma mania equivocada de achar que quando você tem recurso financeiro, você sofre menos. Então lembra que nós estamos falando de crescimento espiritual e independe da condição social que nós nos encontramos, pela nossa necessidade evolutiva. Qualquer um de nós vamos carregar problemas que não estão calcados na condição social. Tem pessoas que têm recursos financeiros avantajados e estão em sofrimento muito maior do que aqueles que não têm. Porque o sofrimento, ele é uma coisa íntima, ligado ao nosso passado, ligado à nossa necessidade de progresso, de evolução em determinadas áreas. Então, a riqueza é uma provação? É. A pobreza também é uma provação? É. E existem as provações de níveis morais, não só físicos, materiais, propriamente dito. Então é importante a gente entender que essas aflições, qualquer seja ela é lição para a nossa vida no sentido espiritual. Então, com esse título, nós temos uma lição da Aulas da Vida, que é um livro psicografado pelo Chico, e essa lição é de Emmanuel, e aflições excedentes, que nós vamos colocar para vocês acompanharem junto conosco. Diante da orientação espírita que te esclarece, não te afastes da lógica, a fim de que não te gastes sem proveito. Essa lógica é o cumprimento das leis divinas. É aquilo que você faz com consciência tranquila. Não te afastes da lógica, daquilo que é correto, daquilo que é justo, independente da vida que nós levamos. Todos nós, independente daquilo que somos, daquilo que temos, da necessidade que temos em termos de provações, não podemos nos afastar da lógica. Isso ele quer dizer dos ensinamentos superiores, das leis divinas, daquilo que o ato faz com que a nossa consciência fique em tranquilidade. Então ele fala, diante da orientação espírita que te esclarece, não te afastes da lógica, a fim de que não te gastes sem proveito. Porque toda vez que agirmos fora da lógica, estamos perdendo tempo. É gasto desnecessário, sem proveito, embaraçando o orçamento das próprias forças com aborrecimentos inúteis, desnecessários, que vão nos dar dor de cabeça, porque todo ato inferior, fora dessa lógica, fora dos ensinamentos superiores, fora das leis divinas, tudo vai fazer com que repitamos essas circunstâncias para que os nossos atos sejam corretos, verdadeiros, tenham lógica dentro dos preceitos espirituais. Então lembra, aquilo que não é correto, aquilo que é no campo do erro, são ações inúteis. Não faz com que avancemos na escalada evolutiva. O tempo vai passar, vamos praticar aquilo que a gente quer dentro desses erros, mas uma hora ou outra nós vamos voltar a essas ações. É assim, gente, que é montado as nossas programações reencarnatórias, que são
em cima desses erros cometidos, fora da lógica. Aquilo que nos afasta do campo do bem. Então nós não podemos perder tempo. É aborrecimento inútil que vai fazer com que voltemos àquelas circunstâncias agindo de maneira correta. Enquanto não agirmos de maneira correta, nós vamos voltar a essas ações, a essas. Então é importantíssimo a nossa visão, o nosso entendimento em relação a essa questão. Adiante, Emmanuel fala: diariamente batem às portas do além, no plano espiritual, aqueles que abreviaram a cota de tempo que poderiam desfrutar na Terra. Então, batem às portas do além aqueles que abreviaram a cota do tempo que poderiam desfrutar na Terra, adquirindo problemas de desencarnação prematura. Olha como é grave isso. Isso é sério. Ou seja, muito difícil cumprirmos o tempo ideal completo dentro da programação de tempo de vida aqui na Terra. Porque todos os erros, todas as condutas negativas, todo o desperdício de tempo, nós vamos desgastando as energias que compõem o tempo de vida programado aqui na Terra para cada um de nós. É dessa maneira que desencarnamos prematuramente. São problemas. Aí a gente entende por que que os espíritos, como André Luiz, como referência para o nosso entendimento, chega no plano espiritual na condição de suicida. Ele desesperado porque ele não se matou diretamente. Como suicida se eu não me matei? Era o questionamento perturbador de André Luiz. Mas é isso. As nossas ações no campo negativo, no campo do erro, fora dessa lógica, faz com que o nosso tempo de vida aqui diminua. Abreviamos o nosso desencarne. Porque nós consumimos energia desnecessária, diminuindo assim o nosso tempo de vida aqui na Terra. Assim, concluímos e entendemos que dificilmente desencarnamos naquele momento exato da programação reencarnatória. Por que é permitido isso se é tudo programado? Porque nós mesmos, por vontade própria, diminuímos. Assim como o suicida, de uma maneira direta, acaba com a sua vida aqui na Terra, de maneira brusca. Quando agimos assim, como fala o texto, são aqueles suicídios indiretos. O que é suicídio indireto? É isso que a Amanda está colocando aqui. Abreviação de tempo de vida. Desencarnamos prematuramente. Por vontade própria, lógico. Se nós estamos agindo com liberdade, com vontade própria, agindo no campo do erro, né? Usando de condutas de toda natureza inadequada, seja ela qual for. Pensamento, atos, palavras, vícios físicos, morais. Tudo que não é lógico, tudo que está fora dos ensinamentos divinos. É o suficiente para desencarnarmos prematuramente. A sequência é dessa maneira que Emmanuel fala. Vou colocar para vocês aí. Lá, Mateus, projetar para o pessoal. É que por toda parte transitam portadores de aflições excedentes. Ou seja, dessas aflições, tudo que nos aflige de maneira exagerada, além da conta, ele chama aí de aflição excedente. Temos preocupações, como o primeiro trecho de André Luiz coloca, natural, pelo quadro evolutivo que nós nos encontramos.
Mas quando nós excedemos, sabe, vivemos ali constantemente sobre aquele campo de revolta, de chateação, de aflição íntima, sem entender esse movimento da vida, chegamos nesse nível de aflição excedente. Não satisfeitos com as responsabilidades que a existência lhes impõe, amontoam carga de sofrimentos imaginários. A nossa mente passa a criar situações, vivências, problemas desnecessários. Aquilo que a gente costuma brincar, né? Nós somos igual pimenta. Quanto mais está curtindo ali, né, no vasilhame, no recipiente, mais ela vai arder. Quando nós temos essas aflições excedentes, pior é, nos agoniamos, sofrimento imaginário, porque é por nossa conta. São situações, muitas das vezes, desnecessárias, que poderíamos estar eliminando com maior facilidade. Então, termos problemas, situações, aflições, é normal. Mas não é necessário excedermos além da conta. Observa-se o processo de dor, de sofrimento, ok. Mas não precisamos ficar curtindo aquilo dentro de nós, das expressões que se deparam para nós, seja ela no campo íntimo, no pensamento, nos nossos atos, nas nossas palavras, que a gente fica repetindo, falando, pensando, agindo, sentindo, né, aquele sentimento persistente, enquanto precisamos fazer o movimento de mudança o mais rápido possível para sairmos daquele estágio. Porque as aflições, né, lembra da passagem de Jesus, quando fala dos escândalos? É necessário que venha o escândalo, mas ai daquele que provoca. Então, termos escândalos, que são os problemas, as dificuldades, ok, fazem parte da nossa programação reencarnatória, sabia? É necessário nos provocar, que a espiritualidade chama aí de essas situações constantes de tentações. Sermos tentados, normal. Agora, cairmos na tentação é um desequilíbrio e gera uma série de sofrimentos imaginários, desnecessários. Ele fala assim: há os que percebem salário compensador e desregram-se na revolta, porque determinado companheiro lhes tomou a frente no destaque convencional. Muitas vezes para sofrer o peso de compromissos que seriam incapazes de suportar. Tudo que nos cabe é compatível com a nossa necessidade. Já falamos aqui de outras vezes, estamos no lugar certo, na posição certa, na família certa, no ambiente certo, com as pessoas certas. Nós não precisamos exceder. Temos o que é justo para nós dentro da nossa programação reencarnatória. Isso não quer dizer que devemos cruzar os braços. Ora, agora, não podemos nos esforçar para evoluir até no campo material? Podemos sim. Kardec, inclusive, tem uma questão dessa colocada no Livro dos Espíritos, desde que não venhamos a lesar alguém. Mas lembra, eu posso fazer um esforço maior, mas muitas das vezes aquela cota, ela é justa para nós. Muitas das vezes eu não vou ter mais além daquilo. Então é um equilíbrio que a nossa mente tem que buscar dentro do campo da consciência, do sentimento, daquilo que você sente. E isso não quer dizer que é cruzar os braços. Então a nossa luta constante para melhorar, para aperfeiçoar, perfeito, ótimo. Melhorar no campo material, sim, justo.
Agora, muitas das vezes você não vai alcançar essa mudança, porque ela faz parte da nossa cota provacional. É preciso termos inteligência para entender isso e não nos acomodarmos. Nós não estamos falando para acomodar, ficar satisfeito com o que você tem, não. Está motivado a mudanças? Ok, vai à luta. Mas busca o equilíbrio, a harmonia, sem exageros, porque senão nós não seremos, como ele coloca aí, capaz de suportar aquela carga excedente. Na sequência ele fala: há os que dispõem de excelente saúde, com atividades leves, os deveres comuns, arrepelando-se desgostosos por verem aliado o período de férias, por verem adiado o período de férias, quando com isso estão sendo desviados de experiências impróprias, a que seriam fatalmente impelidos pelo repouso inoportuno. Pode olhar que tudo é equilíbrio e tudo nos chega no momento certo, naquilo que nós necessitamos. Nós temos que termos a conformação dentro daquilo que é justo. E muitas das vezes os acontecimentos da vida fazem parte da nossa aprendizagem, e muitas das vezes você programou algo e tem que ser modificado por necessidade de nós passarmos por aquilo. A vida ela tem um equilíbrio, é muito justo conosco. A vida é justa, justa com as nossas necessidades evolutivas. Há, colocando aí para vocês, há os que possuem recursos materiais suficientes ao próprio conforto e se lastimam, insones por haverem perdido certo negócio que lhes conferiria maiores vantagens, dentro das quais talvez viesse a conhecer a criminalidade e a loucura. Olha só, se nós andarmos justos dentro dos preceitos divinos, podemos tentar um passo a mais, mas a vida vai nos dar aquilo que é justo. Muitas das vezes, aquilo que nós almejamos, como a lição aí nos mostra, vão nos levar a uma condição que vai nos levar ao desequilíbrio. É muito importante entendermos isso. Não nos impede de fazermos as tentativas de mudança. Mas se temos equilíbrio perante os ensinamentos superiores, a vida vai nos dar aquilo que é justo. Se eu não obtiver aquilo que eu almejei, é justo. E eu tenho que ter esse entendimento. É o equilíbrio da vida. Muitas das vezes as pessoas ficam almejando, questionando o que está certo, o que está errado, o que eu posso fazer, será que eu estou no caminho certo, no caminho errado, poderia estar tentando isso diferente, aquilo outro. Então lembra, a vida vai surgir para nós a cada minuto da nossa existência, nos convidando a agir de maneira correta. A vida vai nos convidar a caminhar de maneira justa. E a medida para sabermos se estamos no caminho certo é a nossa consciência. É aquilo que sentimos no íntimo. Se nós obedecermos isso, visando caminhar para frente, sendo justo, sendo útil, pedindo a Deus nosso Pai o equilíbrio das coisas através dos mensageiros divinos, dos nossos anjos da guarda, nossa, nós vamos viver em equilíbrio, em harmonia, na nossa posição, no lugar que a vida nos colocou, sem cruzarmos os braços, mas nós vamos estar numa vida dinâmica. O que é isso? Vamos estar ativos dentro da nossa condição, da nossa capacidade. Ele fala ainda assim, ó, há os que colecionam
gaveta superlotada de adornos e caros e cai no desespero com a perda de uma joia de uso pessoal, cujo desaparecimento é meio de situá-los a cavaleiro de possíveis assaltos da cobiça e da violência. Muitas das vezes a gente não tem essa visão que algo nos ocorre prevenindo-se algo pior lá na frente. É o que nós estamos falando aqui. A vida vai ser justa conosco se nós agirmos com equilíbrio, com harmonia. Se formos justos também. Na sequência ele fala: e existe ainda aqueles outros que se abastecem no guarda-roupa recheado e gritam contra o costureiro. Se desviou do modelo encomendado. Os que são donos de casa sólida e adoecem por não conseguirem abatê-la de pronto, a fim de reconstruí-la segundo novos caprichos. Os que se aboletam em automóvel acolhedor, mas inquietam-se por não poderem trocá-lo de imediato pelo carro de último tipo. E os que se sentam à mesa provida de 5 pratos diferentes e encolorizam-se por não encontrarem o quitute predileto. E acontece muito. Encolerizam-se por não encontrarem o quitute predileto, com tantos recursos, com tantas coisas à sua mão. Precisamos ter equilíbrio nas coisas. Precisamos entender aquilo que é necessário para nós. Aquilo que a vida nos dá com equilíbrio. Porque se não agirmos assim, estamos excedendo essas aflições, essas inquietações desnecessariamente. A Emmanuel finaliza assim a lição espetacular, né? Bem-aventurados os aflitos, disse Jesus. Felizes, sim, de todos os que carregam seus fardos com diligência e serenidade, mas estejamos convictos que toda aflição excedente complica o itinerário da vida e corre por nossa conta. Olha só, se nós tivermos, como nós falamos, inteligência, é esse entendimento da lição. Se nós tivermos entendimento dessas lições, vamos agir com inteligência, que é entender o movimento da vida. É entender aquilo que é necessário para nós, aquilo que a vida nos dá, de acordo com aquilo que precisamos. E dentro desse precisamos, temos que ter o comportamento digno. Se eu tenho recurso, eu tenho que ser digno com aquilo. Tem que ter equilíbrio com aquilo. Fazer bom uso. Se meus recursos são carentes, são poucos, tenho que ter a inteligência de agradecer aquilo mínimo que a vida nos dá como necessidade para nós, para o nosso equilíbrio. Então é muito importante esse nosso entendimento para que essas aflições não se excedam de um lado nem do outro, seja qual for a condição que nos encontramos, porque assim nós teremos equilíbrio diante dos ensinamentos divinos. Para finalizar, pegamos uma mensagem lá, um trechinho de André Luiz em Ação e Reação, rapidinho, e ele fala assim, ó, aflições. Imaginemos a mente como sendo um lago. Se as águas se acham pacificadas e límpidas, a luz do firmamento pode retratar-se nele com segurança. Lógico. Mas, se as águas vivem revoltas, as imagens se perdem ao quadro das ondas móveis. Principalmente quando o lodo acumulado, no fundo, aparece à superfície. E são essas aflições excedentes, ele desequilibra desnecessariamente. No momento que eu aquieto a minha mente,
eu harmonizo o campo. O André Luiz não está falando para quem é rico, para quem é pobre, para quem tem recurso, para quem não tem, não. Para todos nós, a vida nos convida equilíbrio mental, mente harmônica, mente quieta e agindo da melhor maneira possível dentro daquilo que é justo em relação aos ensinamentos divinos. Que a paz de Jesus esteja conosco, meus irmãos, e nos acompanhe na sequência de nossas vidas. Convidamos a todos, nesse momento, a essa reflexão, a ficar gravada aí no YouTube, e vamos agora fazer a nossa oração em favor dos irmãos que pediram suas orações através do WhatsApp, e todos nós podemos contribuir neste momento. Amado Mestre querido, obrigado, Senhor, por essa noite de estudo, de tratamento, que esse tratamento, esse momento de oração, possa atingir todos os nossos lares, a todos nós, principalmente nossos irmãos que mandaram seus nomes para tratamento, seja qual for a situação que estão vivendo, passando, a fim de que o teu amor, a tua paz, a tua harmonia, Senhor, possa atingir a cada um no seu campo íntimo, trazendo a harmonia necessária para que possamos passar com equilíbrio por todas as dificuldades e provações necessárias ao nosso processo evolutivo. Que a tua paz e o teu amor permaneça conosco na sequência de nossos dias e de nossas vidas. Graças te damos e que assim seja. Meus irmãos, agora nós vamos colocar aí rapidamente. Trabalho social a gente coloca para ficar gravado, tá, gente? É um trabalho voluntário, distribuição de cesta básica, é para quem pode ajudar, para aqueles que se sentem bem, para aqueles que queiram contribuir. Às vezes a gente tem amigos, aí o trabalho do enxoval. Às vezes nós temos amigos que querem contribuir e não tem uma instituição de confiança, né, do trabalho. Então nós colocamos aí os itens que a gente utiliza na nossa assistência para nossas famílias e aqui os dados para que você possa estar distribuindo para eles, utilizando para contribuir de maneira altamente espontânea, tá bom? Não podendo, pelo menos estamos acompanhando o trabalho aqui, fazendo as nossas orações, isso é importantíssimo. Pegar esse conteúdo, colocarmos em prática, essa é a nossa luta, todos nós, para mim, para o Matheus que está nos ajudando aqui na transmissão, para todos aqueles que têm nos acompanhado. A lição é para nós, né? Para nós colocarmos dentro do nosso íntimo. E podemos assim convidar os nossos amigos a acompanhar esse trabalho. A divulgação da doutrina, o estudo de cunho moral para o nosso crescimento espiritual. Tá bom? Agradecemos a todos a companhia, as visualizações, o joinha lá é importantíssimo para a gente ampliar nosso trabalho e para você receber as notificações quando estiver próximo da hora de iniciar os nossos estudos. Está aí novamente o nosso WhatsApp, Instagram, curta o nosso vídeo lá, dá o joinha, é importantíssimo, tá bom? A fim de que possamos dar sequência a esse trabalho que é nosso, da instituição. Que a paz de Jesus esteja conosco. Na próxima quarta-feira estaremos aqui trazendo um novo estudo para a nossa reflexão. Um abraço, um beijo carinhoso a todos. Até lá.